eu quero agradecer muito o convite formulado pelo deputado Simão Pedro, pelo deputado Paulo Teixeira. Eu, muito particularmente, acho que essa iniciativa vem num momento muito importante e eu estava com alguma expectativa mesmo em relação a quando é que isso ocorreria no Estado de São Paulo. Esse ano eu participei de atividades semelhantes junto à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, em Alagoas, no Rio Grande do Sul, em Goiás, e recentemente teve uma atividade na Assembleia Legislativa de Santa Catarina também. Na Bahia nós estivemos também na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, e nós sabemos da importância federativa que o Estado de São Paulo possui e a sua capacidade de mobilização para um determinado tempo. Afinal de contas, quando atividades como essa ocorrem do ponto de vista oficial, dentro de uma casa, de uma instituição da nossa república, da nossa democracia, isso traz um outro relevo e uma outra importância para o nosso tema e para a nossa discussão e para a nossa luta. Então, em primeiro lugar, fazer essa homenagem, esse elogio, agradecer o convite por estar presente em tão importante atividade. Segundo, quero fazer uma saudação, como sempre procuro fazer, a cada um dos perseguidos políticos brasileiros que aqui estão. São graças a vocês que hoje nós podemos estar nessa atividade livremente, dizendo o que nós pensamos. Queria também saudar o Marlon, esse homem, junto com a Eugênia, que tem sido baluarte do ponto de vista dessa luta por dentro mesmo da estrutura do nosso poder judiciário, da nossa atividade, do sistema judicial, aliás, o Ministério Federal compõe o nosso sistema judicial, e essa homenagem tem que ser sempre prestada como uma forma de reconhecimento a esse profissionalismo e compromisso único demonstrado pelo Ministério Federal de São Paulo, nas pessoas do Marlon, dessa luta. Quero dizer, nesse ato, esse pronunciamento que eu gostaria de fazer, é de que nós podemos, chegado ao final do ano, fazer um pouco do balanço de 2008 sobre essa temática. E eu estou convicto de que o ano de 2008 é o ano onde o Brasil dá uma virada na discussão em relação à nossa transição democrática. Me parece que é o ano onde tardiamente o país se dá conta da importância da conclusão de uma transição democrática incompleta e uma transição democrática capenga, realizada em 1979, perfectibilizada em mais um ato em 85, depois em 88, e parece que a pauta democrática, desde a redemocratização, desde a eleição do primeiro presidente civil, mesmo pela via indireta e posteriormente pela eleição democrática do primeiro presidente civil, a pauta democrática parece que tinha perdido espaço. Parece que a pauta democrática tinha saído de moda. Valia a pena todos os candidatos à presidência no Brasil, ao longo desse tempo, indistintamente, centrando seus esforços para a apresentação para a sociedade de uma pauta econômica, de apresentação para a sociedade de uma pauta social, de uma pauta ambiental, de uma pauta... Mas a pauta democrática, sobre qual papel que cada governo ia cumprir na consolidação da democracia para não permitir que se voltasse mais aquelas agruras do passado, a exemplo do que nós vimos a própria presidenta argentina, Cristina Kirchner, colocando o tema da responsabilização dos operadores como tema de campanha, proposta de governo de campanha e cumprindo ao ser eleita, fazendo essa discussão aberta com a sociedade, visando a politização do povo em relação a essa questão. A pauta democrática, a reforma das instituições, o direito à reparação às vítimas, a responsabilização dos agentes torturadores,
o necessário reconhecimento pelo mundo jurídico, pelo mundo político, pelo mundo social, pelo mundo cultural do direito à verdade, do direito à memória, enquanto algo constitutivo de uma nação, da história de uma nação, de um sentimento de um povo. Essa pauta democrática não é debatida, não foi debatida em nenhuma das campanhas eleitorais. Me parece que 2008 recoloca a pauta democrática como uma pauta necessariamente importante e que talvez seja a pauta que nós precisamos, por força dos nossos movimentos sociais, por força da nossa capacidade de mobilização, por força da nossa capacidade de inspiração nas grandes lideranças que tanto lutaram pela redemocratização, se recolocarem como os agentes vivos de exigência de uma pauta democrática para as próximas eleições e para esse final de mandato do presidente Lula no seu segundo mandato. Os nossos parlamentares precisam ocupar mais firmemente a tribuna do Congresso Nacional, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas, recolocando essa questão como uma questão fundamental. Relembrar do princípio democrático, isso que nos moveu por tantos anos. Parece que bastava voltar a votar que pronto, a democracia estava plena e consolidada. Então, o ano de 2008 significa para mim uma virada de mesa em relação a isso. A talvez o Brasil passar a repensar não só o seu papel na ordem jurídica internacional, mas como é que ele pode também estabelecer novos patamares nas relações sociais, cujos valores últimos sejam o respeito aos direitos humanos e os valores da democracia. O ano de 2008 foi o ano onde nós iniciamos as caravanas da anistia. Nós começamos a realizar sessões reais de julgamento da Comissão de Anistia Brasil afora, submetendo a todas as críticas, reconhecendo todos os erros, reconhecendo todas as falhas, mas dialogando diretamente com as universidades, com os estudantes, com os intelectuais, realizando sessões especiais de julgamento, comemorativa a datas importantes, como foi o Dia Internacional da Mulher, como foi o Dia Internacional de Combate à Tortura, como foi o dia do aniversário da própria Lei de Anistia, com a sessão de banidos, como foi no Dia de Comemoração da Consciência Negra, e cada uma dessas atividades que tem procurado ocorrer. As caravanas da anistia têm levado essa discussão para o Brasil inteiro, a cada um dos nossos rincões, restabelecendo esse diálogo intergeracional, onde a gente pretende estabelecer um diálogo entre aquela geração que tanto lutou com a próxima geração, que tem a responsabilidade não conhecida de aprofundar as conquistas que já foram trazidas em termos de direito e em termos de liberdades. Esse foi o ano que pelo menos 3 ações judiciais são ações que fazem com que o Poder Judiciário desperte e caia na real, de que ele precisa também assumir as suas responsabilidades nesse processo. Não pode ser só tarefa da sociedade civil, não pode ser só tarefa do Poder Executivo, não pode ser só tarefa dos poderes legislativos. O Poder Judiciário foi omisso historicamente. O Poder Judiciário baixou a guarda quando 3 dos ministros do Superior Tribunal Federal, em janeiro de 69, foram depostos, entre aspas, a exemplo de um presidente da República, 4 anos atrás. O Poder Judiciário não acolheu algumas ações que foram trazidas ao longo do tempo. As primeiras transitaram dentro do STM, cuja composição era aquela mesma do regime militar, ainda na sua inteireza e na sua maioria. Então agora é hora do Poder Judiciário. Então, além das caravanas da anistia, nós tivemos a ação dos familiares, repercutindo devidamente como deve ser repercutida, a ação da família Teles, a ação da família Merlino, a ação civil pública do Ministério Público Federal e agora, mais recentemente, a ação do OAB. Esse foi o ano que a Secretaria Especial de Direitos Humanos também passou a percorrer o país com a exposição itinerante de Direito à Memória e à Verdade. Esse foi o ano em que, pela primeira vez na história do Brasil, desde a redemocratização, ocorre uma atividade oficial de governo fazendo a discussão tal qual foi a audiência pública de 31 de julho, e que nós sabemos que as universidades,
As universidades continuavam discutindo, departamentos na filosofia, na história, no direito, na ciência política continuavam discutindo, movimentos tentavam interpor atividades aqui ou acolá, mas faltava uma ousadia política, um ato onde o poder brasileiro, o governo brasileiro oficialmente realizasse dentro de uma das suas estruturas, e assim foi dentro do Palácio da Justiça, do Ministério da Justiça em Brasília, uma audiência pública, convidando mais de 50 convidados, ouvindo inclusive posições diferentes, por meio de um convidado que interpôs uma leitura jurídica diferente das potencialidades da responsabilização dos agentes torturadores. E desde o dia 31 de julho de 2008, após a audiência pública ocorrida lá dentro do Ministério da Justiça, na presença de 2 ministros de Estado e na presença de representantes da organização civil, de familiares, esse tema não saiu mais dos meios de comunicação. Parece que era o passo a mais que estava faltando para fazer com que ele se espraiasse em cada uma das outras esferas de exercício das nossas atividades públicas. Com as caravanas da anistia, nós fomos amarrando os apoios. Lançamos a caravana da anistia na Associação Brasileira de Imprensa. E ali a ABI passou a seguir conosco. Depois nós fomos no terreno da UNE, na Praia do Flamengo. E a UNE passou a seguir conosco. Depois nós estivemos dentro do auditório da Helder Câmara, dentro da sede da CNBB, anistiando religiosos perseguidos políticos. E ali a CNBB também se pronuncia e passa também a seguir adiante conosco. Agora nós estivemos na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, que já estava sendo convidada desde o início dessas nossas atividades. Esteve conosco lá no Rio de Janeiro. E a OAB também acolheu uma sessão de julgamento da Comissão de Anistia e passa também a compor esse trabalho conosco. Tem muito mais, existem muito mais searas da sociedade civil. Nós fizemos uma sessão da Comissão de Anistia, uma sessão, a Comissão de Anistia é órgão do Ministério da Justiça do Brasil. Nós realizamos uma sessão de julgamento da Comissão de Anistia dentro de um assentamento do MST lá no Rio Grande do Sul. E também, naquele momento, creio eu, foi um dos momentos mais importantes desta comissão, das atividades da comissão desse ano, para unir e reconectar que as lutas dos movimentos sociais de hoje são muito semelhantes às lutas dos movimentos do passado. As formas de repressão aos movimentos sociais continuam as mesmas. A caracterização dos movimentos sociais hoje, essa tentativa de criminalização dos movimentos sociais, os taxando ideologicamente movimentos políticos, ideológicos, mas são mesmo, mas caracterizando isso de uma forma pejorativa. A forma de reação conservadora que setores de segurança pública no Brasil têm feito no bloqueio às mobilizações dos movimentos sociais utiliza técnicas muito semelhantes à do que era aplicada contra a mobilização da sociedade civil pela anistia. Reconectar os tempos, mostrar que aquela transição incompleta ainda é responsável por parte de grandes avanços que nós não tivemos na sociedade brasileira até hoje. Que o custo da anistia não é o custo das indenizações. O custo da anistia, o custo ditadura, esse é o custo ditadura. É o custo cultural que até hoje ainda é presente no sentimento de medo que parte da sociedade civil ainda tem ao querer discutir a questão da responsabilização dos torturadores. Então nós tivemos esse ano, ainda agora em novembro, mas nós tivemos esse ano ainda em novembro, pela primeira vez, nós tomamos a iniciativa de reunir no Rio de Janeiro as comissões de anistia, de reparação e verdade de toda a América Latina juntas. Porque esse problema não é um problema só do Brasil. E nós precisamos buscar as melhores estratégias e os melhores exemplos que os países irmãos latino-americanos já implementaram nessa seara. E resultou uma carta latino-americana sobre justiça de transição.
onde as comissões de anistia, de reparação e de verdade da América Latina agora vão começar a trabalhar juntas. E o ano que vem é o ano de nós começarmos a demarcarmos isso, não só no Brasil, mas país fora. Então, nesses termos, meus amigos, eu acho que o ano em que foi anistiada Clara Scharf, o ano que foi anistiado Leonel Brizola, o ano que foi anistiado Miguel Arraes, o ano que foi anistiado Davi Capistrano, o ano que foi anistiado Elza Monerato, o ano que foi anistiado Carlos Marighella Filho, o ano que foi anistiado o presidente João Goulart, o perseguido político soberano. Esse é o ano em que a esperança venceu o medo nessa matéria. Então, faltava chegar isso para nós. Agora, meus caros amigos, quero só sinalizar dizendo que eu tenho dois receios. Ainda temos esse ano duas grandes tarefas. Primeiro, dar continuidade a uma série de mobilizações até o julgamento da ação da OAB lá no Supremo. Se não houver mobilização da sociedade civil, se não começar a pipocar no Brasil inteiro atividades para discutir, e aí eu saúdo a iniciativa recente de constituição de uma coordenação nacional da anistia, o CBA, com a mesma sigla do CBA antigo, porque isso reagrupa a partir de uma causa comum, afastando as eventuais diferenças que houver no processo histórico, mas reagrupa as capacidades, o sentimento de energia utópica tão presente em todos vocês, e que é o sentimento que sempre nos inspirou, que inspira a minha geração. Então, ver novamente aqueles personagens reassumindo essa bandeira, se reorganizando, se reencontrando em novas formas de luta, isso é muito importante para a nossa sociedade, para a nossa história. Nós vamos agora, no dia 10, no Acre, com a caravana da anistia no Acre, realizar a sessão de julgamento de anistia do Chico Mendes. E ali mais esse grande brasileiro será anistiado. Mas esse ano é um ano onde nós teremos os 40 anos do AI-5. Essa é talvez uma das melhores oportunidades que nós vamos ter para dizer e encher a boca e dizer AI-5 nunca mais e ditadura nunca mais. Que essa data seja uma data onde ocorram em todo o país vigílias cívicas, a reunião das forças democráticas, daquelas que defendem, que por vezes nós ainda enxergamos retrocessos na pauta democrática e a pauta democrática é esquecida. Então nós não podemos esse ano, a exemplo, tem muitas tarefas pela frente o ano que vem, não tenho dúvida disso. Tantas atividades a Comissão da Anistia fará, sempre em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, porque nós nos consideramos um braço estendido da política de direitos humanos do atual governo, mas sempre em parceria, em especial, com os movimentos sociais e com a sociedade civil, que é a própria razão de ser da existência da Comissão da Anistia. Muito obrigado. Saúde.